Vamos dar então início ao estudo bíblico e vamos... Ainda há dias falávamos aqui, acho que não sei se não me engano foi na reunião de jovens, que é bom nós criarmos bons hábitos e os bons hábitos são sempre muito bons. E uma das coisas a palavra de Deus é sagrada e merece o nosso respeito. E como tal, eu propunho aos irmãos, eu acho que não é mau, é um bom hábito, quando nós lermos a palavra de Deus, ficarmos todos de pé. E vamos ficar de pé então, e vamos criar este bom hábito de lermos a palavra de Deus de pé. Eu vou ler então o capítulo 1 da Carta aos Colossenses, que é a carta que temos estado a estudar. Que o Senhor nos ajude e a ter um bom entendimento. Vamos então dar início à leitura da Carta aos Colossenses. Depois então iremos passar a alguns pensamentos. Vamos passar primeiro ao nosso irmão Alberto, o Márcio ter aí as coisas orientadas, para depois, entretanto, alguns irmãos que queiram dar um pensamento. Ora bem, então vamos lá, vamos ler a Carta aos Colossenses, vamos ler a Palavra de Deus, e o Senhor diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória,
a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. É a palavra do nosso Deus. Podemos nos sentar, irmãos. Desde já um abraço forte ao nosso irmão Alberto, ao Eloy, ao Cristóvão, à Graciela, ao Dário e muitos mais que nos veem e que nos ouvem. Um abraço muito forte e estão nas nossas orações. Vamos então passar agora ao estudo da palavra e temos o nosso irmão Alberto para ouvir. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico. Colossenses capítulo 1, ainda no verso 20 podemos ler: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Agradeço as orações dos irmãos e como eu fiquei entusiasmado e emocionado ao falar via Skype com os irmãos. Muito bom mesmo. Quero destacar nessa breve meditação o que significa paz para você. Muitas pessoas estão confundindo paz com tranquilidade momentânea, ou mesmo ausência de problemas, ou mesmo fugindo ou estando ausente de uma guerra. Mas a paz que a Bíblia coloca é a paz com Deus. E só tem paz com Deus quem tem a paz de Deus. Os falsos mestres, onde Paulo está combatendo ao escrever esta carta à igreja que está na cidade de Colossos, esses falsos mestres que ensinavam gnosticismo, procuravam diminuir a cruz de Cristo e a sua importância, colocando poucas pessoas ou alguns privilegiados que alcançariam a reconciliação e, consequentemente, a paz com Deus. Estes falsos mestres, eles conseguiram dividir a raça humana em castas. Eles colocavam mais ou menos assim, para entendermos: os ílicos, que seriam os naturais, homens terrenos, homens comuns. Estes são incapazes de entender o espiritual e de acolher aquilo que é que traz luz para si. Há também um outro grupo de homens que os falsos mestres tinham classificado. São os psíquicos, aqueles que têm as suas vidas dirigidas pela alma, que têm uma boa intuição, um bom entendimento. Estes poderiam receber certa iluminação e com isso obter a paz e a reconciliação. Por fim, tinha os pneumáticos. Era uma categoria um pouco mais privilegiada, homens iluminados, sensíveis. Estes sim poderiam então, ou já estavam certos, de que têm paz com Deus. Perceba o engano deste falso ensino. Será que não é assim também com a teologia dos homens e suas filosofias, onde classificam as pessoas como alguns são eleitos, estes são predestinados, os demais vão para a perdição, vão perecer? As filosofias humanas, o que elas nos seduzem e enganam? Para elas, Paulo diz um sonoro não, peremptório, mostrando a importância da cruz e o amor insondável de Cristo Jesus. Convém lembrar que a palavra paz para os hebreus no Antigo Testamento era a palavra shalom. O shalom não é apenas aquele momento tranquilo ou uma trégua numa guerra, mas o shalom representava prosperidade, harmonia, bem-estar, é a super felicidade, é um momento de zenite. Assim também encontramos Paulo usando esse mesmo conceito
com a palavra grega que ele escreve aqui em Colossos, usando paz. Aquela palavra grega é eirene, eirenopoei, que significa ligar junto, estar conectado, em comunicação, estar em harmonia. Esse é o sentido que Paulo está trazendo aqui para a igreja. E ele está mostrando que os efeitos da cruz de Cristo são imensos, ultrapassam a tudo que podemos pensar ou imaginar. Reconciliação sempre vem ligada a essa palavra paz. Esta relação de amizade foi ganha na morte de Cristo lá na cruz. E o sangue derramado homologou esta aliança de paz. Está aqui um momento para pensarmos. Se nós não tivermos esta paz com Deus, não vamos produzir nada na vida, não vamos conseguir realizar nada na vida, não vamos obter sucesso em nosso relacionamento, quer seja em casa, quer seja profissionalmente. Porque a nossa alma, o nosso espírito, a nossa pessoa, ela só vai encontrar satisfação, plena realização, quando tiver, então, a paz com Deus. E essa paz só vem através da cruz de Cristo. Para isso, você precisa confiar e se entregar e crer no Senhor. Para terminar, Isaías, o profeta do Antigo Testamento, no capítulo 26, o verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Que o Senhor nos ajude. Amém. Graças a Deus, o nosso irmão Carlos continua doente e, portanto, parece que hoje vai ser poupado. E com pena nossa, pelo menos com pena minha, gostava de o poder ouvir. A palavra de Deus diz-nos aqui de uma forma... eu hoje vou para o versículo 21. Vou tentar dar um pouquinho mais de aceleração para ver se consigo, ainda nos dias da minha vida, acabarmos de ler a carta aos Colossenses. Versículo 21 diz-nos aqui que a vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos. O ser estranho é realmente uma coisa complicada. Não sei se já vos aconteceu certamente, ir para um lugar onde nós somos estranhos, onde não conhecemos as pessoas não nos conhecem, olham-nos de lado, alguns quase que nem dizem bom dia, depende das culturas, depende dos sítios. Não é confortável nós sentirmos estranhos, sentirmos que estamos a mais, sentirmos que não somos queridos. Não é o caso aqui, porque hoje aqui todos são queridos. Eu estou a olhar lá para o fundo e estou a ver a Gabriela e estou muito contente, Gabriela. Desculpa estar a frisar o teu nome em público, mas às vezes é necessário. Que Deus te ajude, está bem? E que Deus te abençoe. E sempre que tiveres um bocadinho de gasolina, vem até cá. Sermos estranhos, e ainda por cima inimigos. Deus é realmente maravilhoso. Nós somos muito orgulhosos, a nossa natureza humana, caída, somos frágeis porque não valemos nada. Como então ontem falávamos com umas irmãs, a palavra de Deus diz que nós somos vasos de barro. E os vasos são muito frágeis. Às vezes, mesmo sem ninguém lhe tocar, só com as mudanças de temperatura, eles quebram, ficam rachados. E nós também somos assim também. Nós somos muito frágeis. Mas, mesmo sendo frágeis, pensamos que somos muito fortes. Mas o Senhor tomou a iniciativa. O Senhor, como sabem, portanto, tomou a iniciativa e Ele veio até nós, o ofendido veio até nós. Nós que éramos estranhos, passámos a não ser estranhos. Nós que éramos inimigos, deixámos de ser inimigos. E não só, portanto, nos tornou próximos dele,
como também nos deu o privilégio de sermos seus filhos e, mais importante ainda, há uma coisa que eu há dias mudei, e até publiquei isso, mudei o meu conceito a minha perspectiva de vida. Nós costumamos dizer que nós servimos, como é que eu espero não me enganar nos termos, o sentido que é, talvez não me engano nos termos. Nós servirmos, eu já me lembro, peço desculpa, já me lembro. Está no embaixador, a palavra certa agora fugiu-me. Isto é, os anos têm estas coisas, não é? O que eu queria dizer é isto, é que hoje, aquele conceito que aquela palavra que já vamos ver qual é, o meu carro está a procurar, já a ver qual é, hoje passei a ter outro princípio, que é caminhar com Deus. Isto é, em vez de estar, portanto, a servir, a viver para Deus, não, já sei, é isto. Em vez de nós dizermos que vivemos para Deus, e eu dizia muitas vezes, nós vamos ter viver para Deus. Eu acho que é mais importante nós vivermos com Deus. Porque ao vivermos com Deus e caminharmos com o Senhor, nós caminhamos, portanto, já e não vamos acabar esta caminhada. Porquê? Porque nós começamos aqui e vamos, portanto, pela eternidade. Certo? Quando nós, portanto, caminhamos com o Senhor, nós caminhamos com o Senhor, mas começamos agora e já não paramos. E o Senhor vai ao nosso lado. Claro que isso responsabiliza-nos, porque irmos com o Senhor ao lado, vamos ter que ter mais cuidado, não é? É como às vezes quando nós vamos uns com os outros. Somos mais... O Jorge vai ler já agora. Podes ler, Jorge? É que eu escrevi, mas depois acabei por me esquecer o que escrevi. Exatamente. É? Queres que eu leia? Não é este, não é este, não. Não é este, não. Não é este. O pé do Carlos. Não é este, é o outro a seguir. É este mesmo aqui. Posso ler? Eu vou ler, é mais fácil assim. Alguns já leram, eu sei que alguns até colocaram lá, portanto, gostam, mas diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é este, ó Jorge, desculpa. Ó Jorge. Que situação. É aquele que diz que caminhamos, portanto, procura lá, já não vamos estar. Tens depois fazer um reset aqui nesta gravação hoje, que está muito complicado. Bom, o princípio realmente é este, é que nós caminhamos com o Senhor. E podemos caminhar com o Senhor, e isso responsabiliza-nos também, porque ao caminharmos com o Senhor, estamos, portanto, mais responsabilizados. Gostava também de dizer o seguinte, em relação à questão dos embaixadores, nós temos falado muito em embaixadores ultimamente, mas eu queria aqui fazer também um acrescento. É que não só os embaixadores, é embaixadores e embaixatrizes. Portanto, as nossas irmãs não fiquem tristes, porque aqui a palavra de Deus não distingue. Aqui as irmãs são embaixatrizes e os homens são embaixadores. Portanto, não é um privilégio, não é um exclusivo apenas dos homens o ser embaixador. Porquê? Porque a mensagem que transportamos, ela é transportada, e às vezes as irmãs transportam de uma forma ainda mais, essa missão é até de uma forma muito mais interessante, diria eu, porque elas têm, digamos, o afeto e têm uma forma diferente de comunicar que às vezes nós não temos. Irmãos, nós hoje vivemos realmente dias de grande apostasia. Nós temos tido, ultimamente, alguns combates espirituais com algumas pessoas, com alguns indivíduos, e alguns põem-nos um argumento, que é este: nós, por amor à paz e à concórdia, deveríamos estar calados. Deveríamos estar calados. Porque deveríamos antes agarrar-nos àquilo que é essencial, que é o que nos une, e o não essencial, portanto, aí é supérfluo. Mas o problema é que aquilo que eles acham que é supérfluo é essencial. E o que é essencial, portanto, para eles, o que é essencial para eles é supérfluo.
e querem que nós nos calemos em relação às verdades do Evangelho da Graça, porque dizem eles, portanto, que para mantermos a união e a concórdia, e nós calamos e não promovemos as verdades, nem publicamos as verdades, nem falamos sobre as verdades. Não falamos, portanto, daquilo que a Palavra de Deus nos manda falar. E eles querem continuar a colocar no coração, colocar nas mentes, colocar até na própria vida das pessoas e das congregações os princípios judaizantes, que são princípios, portanto, que são coisas que eles querem continuar de uma forma audível, acima dos telhados, se necessário, a falar. E nós calamos. Isto é, nós deixamos de falar naquilo que é essencial, por amor à concórdia. Porque eu hoje perdi-me um bocadinho com esta história já encontraste Jorge? Vamos lá ver. Nós hoje temos que fazer ali uma censura ali daquela gravação. E depois... É este mesmo. Mas isto é importante. Se alguns não ouviram ainda, vamos ver. Eu penso que é importante o sentido. A nossa vida neste mundo é conduzida pelos nossos ideais, convicções e objetivos. A nossa vida é breve. O nosso vaso é de barro, que é o corpo, que é o nosso corpo. E como barro que é, facilmente se quebra. Se somos de Cristo, o Espírito Santo habita neste frágil instrumento. Os vasos podem ser usados para o que é precioso e desejável, mas também para o que é ruim e desprezível. Temos tido como ideal de vida, cá está, viver para Deus. O que não está mal. Uma melhor convicção tomou conta da nossa alma. Viver com Deus. Em todos os segundos que vivemos, que não nos possamos nunca esquecer que vamos como peregrinos, caminhando com Deus. Esse é o nosso objetivo e oração. Vivemos para Deus, mas podemos também viver com Deus. Este é realmente o nosso objetivo. Obrigado, Jorge. E como dizia, é uma grande responsabilidade que nós temos, irmãos. Nós temos hoje uma grande responsabilidade e há duas coisas que eu pedi às orações dos irmãos. Particularmente era que nos desse capacidade e sabedoria para conseguirmos explicar a Palavra de Deus de uma forma clara, sem deixarmos de vender a verdade. A verdade não é para ser vendida, a verdade é para ser comprada e não é para ser vendida. Mas podemos fazê-lo ao mesmo tempo com um espírito de compaixão e de amor por aqueles que nos põem as questões. Temos tido alguns, diria mesmo muito trabalho neste sentido. E o Senhor aqui também é misericordioso, porque se porventura daqueles dos 1000 e tal, que neste momento têm hipótese de ver as publicações, se mais nos respondessem, não tínhamos capacidade humana para ir a tanto lado. Mas, conforme o Senhor nos mostrar, nós iremos andando. Oremos também, irmãos, pelo campo missionário, é muito importante. Nós estamos orando por campos missionários, nós estamos orando por novos campos missionários. Nós queremos que os irmãos que sintam esse desejo de se envolverem no campo missionário ponham diante do Senhor o vosso desejo, ponham diante do Senhor esse desejo. Digo-vos que é um trabalho difícil, como o profeta Isaías diz, portanto, por vezes a semente vai-se levando a semente, gemendo e chorando, mas ela, portanto, volta-se com alegria, mas orem sobre o assunto e conforme os dons que o Senhor nos dá, também que os possamos usar na sua obra. Isto é muito importante. É uma responsabilidade que nós temos individual e também uma responsabilidade também que nós temos coletiva. O embaixador não tem idades também, além de não poder ser homem e poder ser mulher, não tem idade. Não sei se já repararam, às vezes quando o nosso Presidente da República recebe, todos os anos recebe os embaixadores no Palácio, é curioso que encontramos ali as pessoas com a sua cultura, alguns até com formas de vestir tradicionais, uns mais velhos, outros mais jovens, uns são senhores, outros são homens, mas cada um está ali representando o seu país.
É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. A sua função é uma função, portanto, de paz. O embaixador é uma função de paz. Ele, portanto, está ali também numa mensagem de reconciliação entre povos, mas tem uma missão muito mais complicada. É que há situações em que o embaixador se depara, e eu recordo-me de uma situação muito concreta, que foi na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão declarou guerra aos Estados Unidos. O embaixador do Japão nos Estados Unidos, ele não queria a guerra. E ele ficou numa situação muito complicada. Ele teve que ser recebido, na altura, penso que ministros dos negócios estrangeiros, o secretário de Estado americano, que é a mesma coisa em português, para levar a declaração de guerra do Japão. E essa declaração até chegou atrasada. A guerra já tinha começado quando ele lá chegou. Mas o que é normal é que, quando um país declara guerra, o embaixador tem a missão de levar esse comunicado para outro país. Não é fácil. Às vezes tem também que fazer, como agora aconteceu na Inglaterra, expulsar embaixadores, expulsar diplomatas. E às vezes há missões difíceis. Às vezes o embaixador tem missões difíceis. Nós temos alguns embaixadores também da parte de Cristo que têm tido missões difíceis nos últimos dias. Terem que falar com algumas pessoas olhos nos olhos, cara a cara, e dizer coisas que são verdades, mas que tiveram que ser ditas, têm que ser ditas. Não são missões fáceis. Claro que temos que pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Longe de nós, como diz o servo de Deus, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não nos possamos nunca, irmãos, gloriar em nada. E mais, temos de estar sempre temos de ter sempre perante nós esse perigo. Quando nos começarmos a gloriar naquilo que for, nós certamente de seguida vamos ser provados. Certamente de seguida vamos ser, portanto, postos à prova. E geralmente fracassamos. Por isso temos que ter a humildade de pedir ao Senhor que nos conduza, que nos dê sabedoria, que nos dê firmeza, que nos dê convicção, mas que não possamos tomar atitudes que sejam atitudes não dignas do Senhor nem de embaixadores. Embaixadores. Eu gosto muito deste, não sei se gostam deste título, se vocês gostam deste título, de embaixatrizes. Começámos a dizer a embaixatriz Helena, a embaixatriz, aí vai, embaixadores. Isso responsabiliza-nos, não é? Já viram o quê? Quer dizer, quer andemos sozinhos, quer andemos com o Senhor, embaixadores. É que se andarmos com o Senhor temos de ter cuidado. E nós às vezes esquecemos que o Senhor está connosco. Porque se nós nos lembrássemos disso sempre, mas cá está, é os vasos de barro. É a velha natureza, cá está. E o apóstolo Paulo também tinha o mesmo problema. Ele dizia, ai, miserável homem que eu sou. O bem que quero fazer não o faço, e o mal que não quero esse faço. Mas já não sei o que eu faço, mas o pecado que habita em mim. Mas quando nós temos a convicção de que o Senhor vai ao nosso lado, que o Senhor está connosco, as nossas decisões, os nossos passos, as nossas conversas, os nossos pensamentos, tudo isso tem outro sentido. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que Ele nos dê a graça de nós sermos embaixatrizes e embaixadores. E como disse, não há idade. Mesmo ali o Rui, és tu, mesmo o Rui, que é o mais novinho que está aqui hoje, o Senhor pode fazer de ti um embaixador. O embaixador é aquele que leva a mensagem de Cristo àqueles que não a conhecem. Ou por outra, ou pode levar também a mensagem de Cristo àqueles que já ouviram falar de Cristo, mas conheçam de uma forma menos correta. Certo? O Senhor pode fazer de ti, como pode fazer de todos nós, embaixadores e embaixatrizes. Que Ele nos ajude e que Ele nos guarde e que o Senhor, portanto, nos conduza neste sentido também. Amém. Zé? Força. Ora, eu cumprimento todos os que aqui estão e que nos acompanham também pela internet, na graça e paz de Deus. Apenas venho trazer aqui algo que comecei a ler, um livro, e só a introdução, de facto, encheu-me as medidas, e por isso é que eu quero partilhar aqui com os irmãos. É de um livro do irmão Stam. Não é obviamente por estar aqui a, digamos, exaltar o irmão Stam, mas é porque, de facto, a graça do Senhor para com o irmão Stam é, de facto, muito, muito grande. Tal como pela graça de Deus também outros irmãos aqui, a graça do Senhor tem sido com eles e temos aqui sido muito abençoados.
E é por isso que, de facto, que mais do que estamos aqui, ou de eu vir aqui trazer os pensamentos do irmão Stam, é para exaltarmos o nosso Deus, e a graça do nosso Deus para com os homens tem sido muito grande. E, de facto, este pensamento que o irmão Manuel já avançou para o versículo 21, eu ainda vou regressar ao versículo 20, porque este pensamento traz-nos aqui mais uma vez verdades acerca de dispensação e de manejar bem a palavra de Deus bem dividida, conforme lemos ali a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Mas mais do que multiplicar as minhas palavras, vamos então ler novamente Colossenses, o capítulo 1, é onde estamos, e vamos ler o versículo 19 e o 20. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E aquela introdução que eu vou ler é precisamente acerca deste livro que o irmão Stam, pela graça de Deus, escreveu, em que tem de facto a ver com este duplo propósito do Senhor, tal como diz aqui no versículo 20, reconciliar-se mesmo consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, que é o duplo propósito profético para o povo terreno do Senhor, que é Israel, como as que estão nos céus, que é o propósito profético do Senhor para o seu povo celestial, que somos nós, a Igreja Corpo de Cristo. E diz então assim a introdução, pela graça de Deus, do irmão Stam. Já observou a ordem das palavras na majestosa afirmação com que a Bíblia começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1.1. Não diz que Deus criou o universo, mas os céus e a terra. Isto é, porque Deus tinha um propósito especial para a terra, bem distinto do seu propósito para o resto do universo. Este propósito, relacionado com a terra e as nações para habitar nela, é revelado progressivamente nas Escrituras. Aguardamos ansiosamente a sua gloriosa consumação, quando a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, quando Cristo, que foi crucificado, aqui entrar no seu direito, reinando como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas Deus também tinha um propósito especial relacionado com o céu, que foi mantido oculto no seu próprio coração de amor, até que o pecado e rebelião do homem chegassem ao seu clímax. Então ele reclinou-se, salvou o principal dos pecadores e usou-o para tornar conhecido o maravilhoso segredo do seu propósito, ao oferecer aos pecadores em todo lugar a salvação pela graça, somente através da fé, reconciliando-os a ele num corpo pela cruz, dando-lhes uma posição e uma perspectiva futura nos mais elevados céus. O propósito de Deus em relação à terra e o reinado de Cristo sobre ela é o tema da profecia, conforme lemos em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículos 16 e 19. O seu propósito em relação ao céu e a nossa exaltação lá com Cristo é o tema do mistério, conforme podemos ler em Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 10 e capítulo 3, versículos 1 a 4. As Escrituras estão, pois, basicamente divididas nestes dois grandes temas. Aqueles que querem manejar, dividir bem a palavra da verdade, precisam de começar por aqui. A divisão primária das Escrituras não é entre o Velho e o Novo Testamento, mas entre a profecia e o mistério. Aquilo que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio e aquilo que desde os tempos eternos esteve oculto até ter sido revelado por meio do apóstolo Paulo. Quem quiser trabalhar para Deus precisa de entender bem esta divisão, ou nunca será realmente competente para proclamar a mensagem de Deus para hoje. Aquilo que Paulo, pelo Espírito, chamou de o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, tal como lemos ali. Mas, apesar de existir uma distinção entre estes dois propósitos, também existe uma ligação, porque o programa profético não podia ser cumprido enquanto o mistério não fosse revelado. Encontramos muito Evangelho, ou seja, boas novas, na palavra profética, mas não foi antes de Paulo que tivemos conhecimento do mistério do Evangelho, conforme podemos ler em Efésios, capítulo 6, versículos 19 a 20. E a ligação entre a profecia e o mistério é ainda mais vital do que isto, pois ambos os propósitos centralizam-se em Cristo. Enquanto a profecia se centraliza em Cristo como Rei de Israel e o mundo, o mistério centraliza-se em Cristo como glorioso cabeça do corpo, o povo celestial de Deus.
O grande duplo propósito de Deus, para a terra e para o céu, como tentamos a ver, não será realizado até que todos, no céu e na terra, estejam juntos como um em Cristo. E podemos assim ler, além de já lemos ali em Colossenses 1, 18, 19, podemos ler em Efésios 1, capítulo 1, versículos 7 a 10. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto a que estão nos céus como as que estão na terra. Obviamente que a dispensação da plenitude dos tempos, se eu estiver enganado, algum irmão que me corrija, mas é já o dia da eternidade, é o dia de Deus, é depois já do milénio e do julgamento do trono branco. Era isto que eu queria partilhar com os irmãos, espero que tenham sido tão abençoados como eu, são de facto pensamentos profundos e estão aqui um mar de pensamentos, além de outros que os irmãos aqui já trouxeram, maravilhosos pela graça de Deus, e é isto que aqui estamos todos para partilhar a graça de Deus, para que ela seja multiplicada por muitos. Se algum irmão então quiser prosseguir. Pensamentos maravilhosos que já ouvimos, e este último do nosso irmão Balroado. Eu não vou acrescentar muito mais, a nossa hora também está a chegar ao fim. Eu queria me focar um pouco, vou passar assim muito rapidamente pelo versículo 20 e entrar no versículo 21. E de facto, ainda passando pelo versículo 21 e depois vou picar um bocadinho o versículo 20, no versículo 21 a palavra de Deus diz-nos assim: e vós também que noutro tempo eras estranhos e inimigos. Eu vou-me ficar por aqui. Estranhos e inimigos. O nosso irmão Manuel Gomes falava acerca de, e ele gosta da palavra embaixador, embaixatrizes e embaixadores. E nós de facto éramos estranhos, passamos a embaixadores. De estranhos, imaginem alguém estranho à sua pátria. Alguém estranho à sua pátria. É quase como renegado, por assim dizer. E nós éramos isso, completamente estranhos. E inimigos, mais do que estranhos, éramos inimigos. E passamos a embaixadores e soldados. De inimigos passamos a soldados de Cristo. E isto porquê? Por uma simples razão. Porque no versículo 20 nós vemos isso, que o Senhor Jesus Cristo fez tudo isto pelo sangue da sua cruz. Ou seja, aquela cruz, nós muitas das vezes, na nossa ignorância e a orarmos, nós às vezes dizemos assim: Senhor, aquela cruz é minha, aquela cruz era... Mas nós devemos ter cuidado com aquilo que dizemos, irmãos. Porque aquela cruz não era nossa, aquela cruz era do Senhor. Quem somos nós para dizer que estaríamos ali naquela cruz, onde todos os pecados passados, presentes e futuros estavam ali postos naquela cruz sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. O único capaz de absorver aquilo tudo. Porquê? Porque Ele era perfeito. E só Ele podia ir àquela cruz. Aquela cruz era sua. Como é que nós podemos dizer que, Senhor, aquela cruz era minha? Não era nada minha. E o problema, irmãos, é que muitas das vezes, mas muitas vezes, em vez de agirmos como embaixadores ou como embaixatrizes, agimos como atores e atrizes. Esse é o grande problema, irmãos. Porque muitas das vezes, quando nós anunciamos a palavra, qual é a diferença entre um embaixador e um ator? É que o embaixador prima por anunciar aquilo que é mais importante, que é a mensagem da sua pátria, a mensagem de quem o enviou. Esse é um embaixador. Doa a quem doer. E o nosso irmão Manuel Gomes frisou logo no início de que às vezes há momentos difíceis do embaixador. E nós já vimos isso. E nós temos esses momentos difíceis, irmãos. O ator não tem momentos difíceis. Sabem o que o ator faz? Quer agradar a plateia. Os atores e as atrizes
Querem agradar a plateia, querem agradar aqueles que os ouvem. Enquanto que um embaixador quer agradar aquele que o enviou. Irmãos, que tenhamos o cuidado e o discernimento de podermos olhar para a palavra de Deus e anunciar aquilo que aqui está escrito. Tantas vezes eu ouço a palavra de Deus e ela entra mesmo ali, é incisiva. E tem que ser assim, irmãos. Se é incisiva para mim, tem que ser incisiva para vós. E é esta palavra que o Senhor quer que nós anunciemos, em verdade. Porque, infelizmente, a tendência do homem é distorcer a verdade de Deus em mentira. Na carta aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 25, fala-nos nisso. De que a tendência do homem é inverter a verdade de Deus em mentira. E cuidado para nós não embarcarmos nesse navio. Cuidado para não embarcarmos num navio cheio de atores e de atrizes e em vez de haver soldados lá, não há soldados. Ali não há soldados, infelizmente, inimigos. Porque qualquer que não anuncia a palavra de Deus convenientemente está a fazer o quê? Da verdade de Deus para esta dispensação atual uma mentira. E isso é grave, irmãos. Que o Senhor nos dê a sabedoria para sermos verdadeiros embaixadores, irmãos. Que o Senhor nos dê a sabedoria de, como ouvimos pela boca do nosso irmão Zé Balroado, podermos discernir verdadeiramente a palavra de Deus e pregá-la segundo a revelação do Senhor Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu não sei se algum irmão tem mais algum pensamento que possa partilhar connosco. Hoje o nosso irmão Carlos Oliveira ficou ali a ouvir-nos, mas não sei se não há mais nenhum irmão. Hoje vamos terminar a horas e é bom nós ouvirmos estes pensamentos e eu dou graças mais uma vez pelo nosso irmão Alberto lá no Brasil e por aquilo que ouvimos da parte dele e desde já um abraço forte e continuamos a orar também pela sua, este ano, já falta menos, pela sua vinda e o seu regresso aqui até ao nosso meio e podermos gozar da comunhão preciosa que é. E é bom quando, como o Cristóvão dizia, que estando com o Eloy e com o Dário, eu acho que o Cristóvão não conhecia o Dário, mas parece que já o conhecia há muitos anos. Quando nós estamos unidos em Cristo, verdadeiramente, há este sentimento. Parece que já nos conhecemos há muito tempo. E que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos, de facto, porque é um privilégio para nós servirmos a Deus. Se nós às vezes sentimos-nos presurosos em servir os homens, servirmos o nosso patrão ou servirmos alguma instituição feita por homens e sentimos-nos bem, muito melhor é servir ao nosso Deus. Eu ainda esta semana ouvi alguém dizer uma barbaridade de todos os tamanhos, como que menosprezando a criação de Deus, dizendo que um feto não é nada, que é só um conjunto de substâncias. É tão triste. E depois defendem que uma bactéria em Marte é vida, né? E gastam milhões. Que contradição, irmãos. E depois dizem que a Bíblia é que é contraditória, quando o homem é esta incoerência total. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos, de facto, olhar para as coisas como elas são. E principalmente olharmos para a palavra de Deus e aplicarmos na nossa vida e vivermos Cristo. Vivermos Cristo e para Cristo. Mas vivermos Cristo verdadeiramente. Só assim é que podemos ser uma boa influência para os outros. É se vivermos Cristo. Aquilo que nós dizemos é fácil, mas viver é um pouco mais duro. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos terminar. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos terminar com a oração.